Continue adorando o nosso Deus. Aleluia. Buscar-me-ei quando me buscar de todo o coração. Clame ao Senhor nessa tarde. Diga que você quer mais dele. Queremos mais de ti, Senhor. Seu amor
todos os irmãos. Queremos aprender contigo, Senhor. Vem sobre nós, Pai, com a tua humildade sobre nossas vidas. Oh, Senhor, diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E nele nós vamos achar a humildade, a mansidão. Que possamos nessa tarde, o nosso clamor possa ser esse sobre nossas vidas. A humildade dele, a bondade, a mansidão, o domínio próprio possa estar sobre nossa vida. Oh, Jesus, queremos mais de ti, Pai. Queremos ser cheios da tua presença, da tua graça. Oh, Espírito Santo, levante sua mão, meu amado, por um minuto e declare sobre ele. Diga que ele cresça em nossas vidas. Quanto nós precisamos dessa humildade sobre nossas vidas. Aleluia. Rendemos diante da tua graça, Pai. E ele cresça, eu diminua, ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Continue adorando ao Senhor, querido. Oh Deus, vem nos constranger, Senhor, com o teu amor. Vem nos constranger com a tua grandeza, Pai. Nós queremos que você cresça nesse lugar e que nós possamos diminuir. Que a tua glória, Senhor, permaneça sobre esse lugar, sobre as nossas vidas. Nós cremos assim, Senhor. Continue, Deus. Continue sendo soberano, nos amando, Senhor. Oh, Espírito de Deus, nos constranja. Tu tem nos amado tanto, Senhor, e nós nem éramos merecedores. Mas ainda assim, Senhor, você tem nos amado. Ainda assim, Deus, você tem crescido para que a nossa vida seja preservada, seja conservada. É somente por amor a nós. Nós somos tão gratos, Senhor. Somos tão gratos. Agradeça ao Senhor, querido, porque Ele tem lhe amado tanto, porque Ele tem cuidado de você, porque Ele tem preservado você. Agradeça pela dedicação do nosso Deus. Agradeça. Não saia daqui sem dar uma palavra de agradecimento por tudo que Ele tem feito. Oh, Espírito Santo, continue falando conosco. Fique à vontade em nosso meio. E que toda honra, toda glória seja para você. Que toda adoração seja para você. Que toda nossa atenção seja para você. Que esse momento que nós separamos, Pai querido,
Aleluia. Aleluia. Aleluias. Digno. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos. Você que já chegou com o nosso culto em andamento. Esse é o nosso segundo culto de celebração ao Senhor. Eu quero te dar as boas-vindas. Quero dizer que é uma honra recebê-los. Nós temos alguns visitantes. Quem está nos visitando pela primeira vez, segunda vez, faz assim com a mão. Glória a Deus. Temos visitantes. Queridos, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Façam dessa casa a sua casa, do nosso Deus o seu Deus. E que a igreja possa aplaudir o Senhor pela vida dos nossos visitantes. O Senhor seja louvado através da vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero exortar você a não ficar de fora do nosso projeto da Marcha do Amor, querido. A Marcha do Amor, ela vai acontecer na primeira terça-feira do mês de abril, né? Toda primeira terça-feira do mês. Nós estamos desafiando a igreja a reavivar o ministério de assistência social. Queridos, olha só como vai funcionar. Eu acredito que já foi passado para o seu área, para o seu supervisor de setor, até para o seu distrito, que cada célula ela vai contribuir com 1 quilo de alimentos, apenas 1 quilo, querido. Eu não sei quantas pessoas tem na sua célula, mas se de repente tem 10 pessoas, 6 pessoas, vocês vão contribuir para comprar apenas 1 quilo de alimento, ou qual foi sugerido pelo seu líder. Então, não perca a oportunidade de ser um abençoador. Nós pretendemos, nessa primeira terça-feira do mês de abril, arrecadarmos 200 quilos de alimento. Nós já temos famílias que realmente estão necessitando de auxílio. Então, se Deus tem te abençoado, seja também um abençoador, né? Não fique de fora da Marcha do Amor, né? Colabore com o seu líder, fique com o seu coração realmente cheio de expectativa, porque você vai estar somando num ministério que vai abençoar muitas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? E também convoque, né, toda a sua célula, as pessoas que ainda não fizeram um encontro com Deus, para estarem se inscrevendo, para participarem do encontro com Deus, que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de abril. E você não pode perder a oportunidade de edificar a sua célula, de trazer de lá do encontro com Deus os novos líderes, novos anfitriões, novos auxiliares, desafiado ao crescimento e à multiplicação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então, nesse momento, prepare o seu coração, que Deus trouxe uma palavra de bênção para a tua vida, né? Uma palavra realmente poderosa. Eu quero chamar aqui o irmão Adriano, né, que vai estar compartilhando uma palavra de oferta para abençoar a vida da igreja. Boa tarde, a paz do Senhor, irmãos. Amém? Quem está feliz aí? Só alguns estão felizes, né? Estou brincando, amém? Eu vou dar uma palavra bem rapidinha aqui, 5 minutos. Não vou demorar muito, prometo. Quem me dá 5 minutos aí? Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão quem me dá 5 minutos. Então vai dar 5, 10, 20, vai dar para dar certinho. Abra sua Bíblia, é uma passagem bastante conhecida, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7. Muito conhecida por todos, mas porém a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã, não é? Então hoje Deus tem algo especial para nós. Todo mundo encontrou? Quem achou, diga amém, e quem amém, diga achou. Diz assim, nessa versão aqui: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que, tem outras versões que diz toda a suficiência, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Agora eu quero que você pule lá para o 11. Diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos, diga generosos,
em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também está transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Amém? Então, é uma passagem muito conhecida, lá os primeiros versículos diz assim, que cada um deve, que diz assim, que você, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, aquele que semeia muito, muito ceifará. Mas o que eu quero falar para você aqui hoje, se eu fosse dar uma palavra, dar um tema para essa palavra, eu diria que assim, as bênçãos decorrentes da sua semeadura, quando você semeia. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já tiveram experiências com Deus na área financeira, amém? Você semeou e você viu que no momento certo, Deus foi ali e supriu. E assim como nós temos, se eu tenho uma semente de manga e eu pretendo comer manga no futuro, eu preciso fazer o quê? Plantar, eu preciso semear. Amém? Então, a mesma coisa é no reino de Deus. Você não está dando por acaso. E olha que interessante que a palavra de Deus diz assim, que vocês vão ser enriquecidos de todas as formas quando você semear, quando você der não somente pouco, mas também muito. Você será enriquecido de todas as formas para que vocês possam ser generosos. Você sabe o que acontece? Às vezes, Deus, Ele prospera a vida das pessoas. As pessoas vêm do mundo todo estragado, e ela vem para o reino de Deus. Deus pega aquela pessoa, prospera, dá um carrão, dá uma BMW, uma BMW, e a pessoa está ali, ó, lá por cima. E na hora que do reino de Deus precisa dele, que ele seja generoso, você sabe o que acontece? A pessoa diz, não posso dar. Você está entendendo? E a palavra de Deus está falando que você vai ser enriquecido de todas as formas para que você possa ser o quê? Generoso. Amém? É generoso. Então, de repente, se você ainda não está naquele nível que é para que você deseja estar, é porque Deus está tratando o seu coração, porque você vai precisar ser generoso, porque Deus vai requerer. Entendeu? Eu creio que eu posso falar aqui, o irmão Wender é um cara que eu admiro muito, um cara que está com o coração sempre generoso, pobre de Deus, e todo mundo dentro da igreja sabe disso, e todo mundo tem visto aquilo que Deus tem feito na vida do irmão Wender. Você está entendendo? Então, se nós queremos atrair as bênçãos de Deus, primeiro nós temos que ser generosos, primeiro nós temos que plantar. Eu tenho certeza que não só o irmão Wender é assim, tantos outros estão aqui, todos vocês são, em nome de Jesus, eu sou. Amém? Então não tenha pena de investir no reino de Deus. Sabe por quê? Porque o que você recebe não é seu, foi o Senhor que lhe deu. Você está entendendo? Deixa eu só dar uma palavra rapidinho sobre o que aconteceu um dia desse. No começo da rodada das vendas das áreas, a minha área foi a área sorteada para... Foi a área sorteada não, geralmente é a minha área que começa, né? E aí tivemos algumas dificuldades, teve um setor que não pôde, né? Passou um pouco de dificuldade e não pôde. Então, meu pai tinha mandado dinheiro para mim de Manaus, estava lá na conta, lá fazia umas 2 semanas. E eu não tinha tirado. Nesse dia eu resolvi tirar. E aí o irmão me ligou, creio que era meio-dia, eu acho, dizendo, irmão, não vai poder, meu setor infelizmente não vai poder ajudar. Eu, amém, irmão, tudo bem, eu vou dar um jeito aqui. Então, desse dinheiro que eu tinha tantos planos para R$100, eram tantos planos, e aí eu peguei, eu digo, não, se o Senhor me deu, é dele, está aqui. Pá, foi tudinho, não sobrou, só sobrou do dízimo. Você está entendendo? Então você precisa ser generoso, você precisa dar quando o reino de Deus precisar, porque é Ele que lhe dá. Amém? É Ele que lhe dá. Então, se Ele está lhe enriquecendo, se Ele está lhe abençoando hoje, é porque Ele quer que você seja generoso. Para quando Ele disser, meu filho, você pode me emprestar seu carro? Está aqui, papai, meu carro. Amém? Quem recebe essa bênção? Eu recebo em nome de Jesus. Quando eu tiver meu carro, está aqui, Senhor, é para você, é seu. Amém? Quem quer ser generoso? Quem quer abençoar a obra de Deus? Fique de pé, coloque sua oferta na mão aí e vamos, em nome de Jesus, orar ao Senhor aí. Feche seus olhos, coloque a oferta mais generosa que você tiver na sua mão. Não diga que você vai dar tudo aquilo que você tiver no seu bolso, de repente é só 5 centavos. Aleluia. Mas já é uma bênção. Amém? Tira só o eco aqui, mano. Oi.
Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta igreja generosa que o Senhor levantou, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida de cada ofertante, de cada dizimista. Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, enriquecer de todas as formas essa igreja, em nome de Jesus. Nós cremos que nessa igreja o Senhor vai levantar grandes empresários, em nome de Jesus. Grandes, Senhor, pessoas da sociedade, influentes, em nome de Jesus. As empresas serão abençoadas, Senhor. Os irmãos que trabalham de forma autônoma serão abençoados, Deus, em nome de Jesus. Nós cremos que a tua prosperidade, Senhor, vai alcançar a vida de cada um, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, Senhor, possa multiplicar essa semente que Ele está dando hoje, para que Ele possa dar mais e mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Pode ofertar ao Senhor, em nome de Jesus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias, subirão como águias, pra ir além do véu do Monte Santo de Deus, onde tua presença é real, sobrenatural, pra ir além do véu do Monte Santo de Deus, onde tua presença é real, sobrenatural. Sobrenatural, 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 sobrenatural. Glória a Deus, aplauda bem forte ao Senhor. Ele é santo. Ele é o nosso Deus. O Senhor é bom, igreja. Amém? O Senhor é bom. Podeis sentar. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, encha o seu coração de expectativas. O Senhor vai falar com você. Amém. Eu quero chamar aqui o meu esposo. Tem uma palavra de bênção para as nossas vidas. Quero convidar você a orar pela vida do pastor, juntamente comigo, para que Deus possa estar crescendo nesse lugar e Ele diminuindo. Aleluia. Senhor, Tu és soberano, Senhor, sobre esse lugar, Pai querido. Nós estamos aqui, Deus, mais uma vez, para Te dizer que sem Você nós não conseguiremos, Senhor. E nós colocamos a nossa vida à Tua inteira disposição. Eu apresento a vida do meu esposo. Ele está aqui, Senhor, para ser instrumento, apenas instrumento. Use ele, Pai querido. Faça dele, Pai querido, um vaso essa tarde, Pai amado. Que ele possa diminuir, que você cresça nesse lugar. E que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Dê um forte aplauso ao nosso Deus. Glória a Deus, queridos. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Agora o Adriano perguntou só uma metade. Bora ver se já deu de alegrar a todos. Quem está feliz aí? Ah, tá. Glória a Deus, queridos. Queridos, nós temos que ser o povo mais feliz dessa terra em nome de Jesus. Amém? Queridos, o nosso pastor presidente, o pastor Atilano, ele não se encontra em Óbidos, né? Ele se encontra em Alenquer. Está havendo lá uma conferência. E ele está, né, sendo usado por Deus para abençoar a vida daquela igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu tenho uma mensagem para compartilhar com você nessa tarde. E eu quero que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 17 e o 18.
Amém? Daniel, capítulo 3, o versículo 17 e o 18. Diz assim, queridos: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Seja conosco, meu Deus, que nós possamos diminuir, que o Senhor venha a crescer. Fala comigo, fala com a tua igreja, que o Senhor derrame da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Abra o nosso coração e abra também o nosso entendimento, meu Deus, para que nós possamos entender a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje, né, você vê muito pregar pela televisão, né, mensagens, compramos mensagens, e não sei se você já percebeu, que muito se fala de um evangelho da prosperidade, né? O evangelho onde se coloca a Deus mais pelaquilo que Ele pode nos dar, do que propriamente dito pela sua grandeza, pela sua soberania. E por conta desse evangelho que é pregado, muitas pessoas eles se aproximam e vêm para o reino de Deus mais pelaquilo que Deus pode oferecer para eles do que pela grandeza de Deus, né? E a gente leu nesse texto uma passagem que fala sobre 3 pessoas. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você, que é o tema dessa nossa mensagem, que diz assim: Deus é digno de confiança? Pergunte para o irmão que está do seu lado. Pergunte para ele: Deus é digno de confiança? Né? Por quê, queridos? Porque por causa, né, dessa forma que nem eu falei para vocês, que muitas vezes Deus é apresentado às pessoas, né? As pessoas elas veem mais pelaquilo que Deus pode oferecer para elas, do que pela soberania de Deus, do que pela grandeza de Deus, do que pelo que Deus pode fazer, né? Pela nossa confiança nele, do que tudo, né? Da forma como Deus é apresentado para as pessoas. E eu quero que você possa acompanhar no telão, aí no projetor, que nós vamos estar compartilhando algo. E eu quero que você preste muita atenção para que você entenda. Diz assim, queridos, a nossa introdução: sabemos que Deus criou o universo inteiro com uma palavra, né? É todo poderoso, absolutamente capaz de nos resgatar, curar e, acima de tudo, salvar, né? No livro de Gênesis, quando Deus ele se apresenta, lá no capítulo 17, a Abraão, ele se coloca como um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode. E nós sabemos disso, né? Que Deus ele pode nos curar, Deus ele pode nos resgatar e, acima de tudo, pode nos salvar, né? E por causa disso, queridos, por isso, temos a tendência de nos sentir abandonado ou esquecido quando Ele não age na hora que queremos, né? Na grande maioria das vezes, quando nós achamos que Deus tem que fazer alguma coisa por nós, quando nós achamos que Deus ele tem que agir em nosso favor, né? Naquele momento de dificuldade, de angústia, né? Nós achamos, não, Deus tem que agir em meu favor, né? Nós clamamos ao Senhor e nós esperamos, né, uma reação dele naquela hora, naquele exato momento. Só que aí Deus não responde. E por causa disso, às vezes nós nos sentimos abandonados, esquecidos por Deus, né? E quando, queridos, a gente tem esse tipo de sentimento,
você pode ter certeza que Satanás, ele estará esperando esses tipos de sentimentos de abandono nas nossas vidas, na vida do crente, para sussurrar dúvidas no nosso ouvido, né? Por que dúvidas, pastor? Porque é no momento, queridos, de dificuldade, é no momento de aflição, né? Naquele momento onde nós achamos que nós estamos esquecidos, abandonados por Deus, é que Satanás vem sutilmente e começa a sussurrar no nosso ouvido: olha, quando tu não era crente, tu não passava por isso, né? Quando tu estava aí no mundo, tu não passava por essas adversidades. Olha só o Deus que tu serve. Olha só, Ele não cuida de ti, Ele não quer nada contigo e tal. E isso, Satanás vai sussurrando, sussurrando. E muitas vezes nós damos ouvidos, né? E a nossa confiança em Deus, ela já começa a não fazer sentido na nossa vida. Nós já passamos a não confiar totalmente no Senhor, né? O apóstolo Pedro explica que ele anda em volta como leão faminto, à procura do momento certo para desencorajar o cristão. Isso está lá no livro de 1 Pedro, queridos, no capítulo 5, no versículo 8. Você pode estar vendo em outro momento, né? Então Satanás, ele vive ao nosso derredor, procurando, queridos, uma oportunidade para fazer nós ficarmos desencorajados no reino de Deus. Pessoas frustradas, amarguradas, pessoas até mesmo decepcionadas com Deus, achando que Deus o abandonou, que Deus esqueceu dela, que Deus olha mais para um do que para outro, que Deus é injusto, é justo com uns, injusto com outros, né? Então são coisas sutis que Satanás acaba lançando nas nossas vidas, e sem que a gente perceba, queridos, a nossa confiança no Senhor, ela já não é tão assim como Deus queria que fosse, né? Salmo 37, no versículo 5, diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará. Quem já entregou a vida para o Senhor aqui? Amém? Quem confia em Deus aqui? Agora creia que mais Ele fará na sua vida, queridos, né? Creia, acredite. Deus quer saber, queridos, se confiaremos nele em quaisquer circunstâncias, mesmo que isso signifique a morte. É forte, né? Você já parou para pensar? Né? Você já parou para pensar que Deus, Ele quer saber se verdadeiramente a nossa confiança é nele, mesmo que isso signifique a morte para nós, né? Talvez possa ser assim, que uma confusãozinha lá dentro de casa, né? Lá entre o esposo e a esposa, entre os filhos, talvez uns momentos de dificuldade, talvez aí uma situação difícil, possa, né, exigir a nossa confiança em Deus, mas já chegar no ponto extremo de Deus pedir a nossa confiança até na nossa morte, aí para muitos já é pedir demais, né? Já é pedir demais. Nós lemos agora há pouco em Daniel, no capítulo 3, no versículo 17 ao 18, a passagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu acredito, queridos, que é um dos exemplos mais belos de confiança, não pelaquilo que Deus poderia dar para eles, não pelaquilo que Deus poderia livrá-los daquela situação, mas pela soberania de Deus, pela grandeza de Deus, né? Pela grandeza de Deus. Os três recusaram-se a se curvar diante dos ídolos do rei Nabucodonosor. E o castigo para tal rebeldia, queridos, contra o rei, era morrer em uma fornalha em chamas. Pare para pensar. Pare para pensar. Eles não quiseram se curvar diante daquela adversidade. Não quiseram se curvar diante daqueles ídolos, né?
que o rei queria que todo mundo se prostrasse, baixou lá um decreto, que todo mundo tinha que se prostrar diante daquelas imagens, e aquele que não se prostrasse seria punido com a morte numa fornalha, né? Chegaria ao ponto extremo. Mas esses 3 homens, eles se negaram. Eles se negaram a se prostrar diante daquela adversidade, se prostrar diante daquelas imagens. E a Bíblia diz que não restou outra, porque o rei não estava brincando com eles. Eles foram lançados dentro da fornalha de fogo, né? E quando foram levados à presença do rei, pouco antes de enfrentar a morte, os homens explicaram respeitosamente como eles confiavam no Deus que eles serviam, né? Que se encontra lá no livro de Daniel. Novamente nós vamos estar lendo novamente os versículos que diz assim: eis que o nosso Deus a quem nós servimos, eles estão falando isso, queridos, para o rei, é que pode nos livrar, e eles nos livrará da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. Aí eles admitem, e se não, ou seja, se isso não acontecer, se o nosso Deus, em outras traduções diz, se o nosso Deus não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, queridos, eles disseram para o rei: fica tu sabendo, rei, que mesmo nosso Deus não nos livrando da tua mão, mesmo nosso Deus nos esquecendo aqui nesse fogo, mesmo nosso Deus nos abandonando aqui, ainda assim, nós não vamos nos curvar diante dos teus deuses. Sabe, queridos, fé, confiança em Deus, independente daquilo que Deus poderia fazer por eles, independente daquilo que Deus poderia oferecer para eles, a confiança deles era que Deus era soberano sobre todas as coisas, que Deus era soberano sobre tudo, queridos, e eles não iriam se curvar diante daquela situação. Isso que é fé verdadeira, queridos, posto à prova de fogo. Lá no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 28, Nabucodonosor admite, ele diz assim: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos e para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Sabe, queridos, uma fé tamanha, uma confiança grandiosa no nosso Deus, que o próprio rei que tinha baixado aquele decreto teve que admitir: não, bendito seja louvado o Deus de vocês, que mesmo vocês ameaçados de morte, ainda assim vocês não se curvaram, vocês não se prostraram, sabe? E eis aí, queridos, a pergunta para nós agora: Deus poderá libertar-me? Pode, mas se Ele não quiser, ainda assim, nós o serviremos. Amém? Se Deus não quiser, queridos, nos libertar, ainda assim, nós o serviremos. Deus pode nos curar? Pode. Mas se Ele não quiser, nós vamos abandoná-lo? Não. Mesmo assim, o amarei e não abandonarei o meu Deus por nada nesse mundo, queridos. Sabe? Porque o que existe, queridos, de pessoas frustradas, porque Deus achou que Deus poderia ter feito e não fez,
e abandonam realmente o Senhor, né? Mas a gente percebe aqui nesse texto que mesmo eles admitem e dizem assim: mas se Ele não quiser nos livrar, ainda assim nós não vamos abandonar Ele, ainda assim nós continuaremos confiando no nosso Deus. Veja só o que o profeta Abacuque fala lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 e no versículo 18, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe, queridos, o que eu quero, queridos, que todos nós possamos entender que ainda que as coisas estejam ruins, ainda que nós estemos passando por dificuldade, ainda que talvez a nossa situação financeira não esteja da forma como nós queremos que esteja, ainda, queridos, que você esteja precisando de uma cura, ainda assim nós vamos nos alegrar no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Sabe, queridos, nós não podemos de modo algum deixar influenciar, deixar Satanás vir no nosso ouvido e implantar dúvidas. Não, olha aí, tu está esquecido, tu está abandonado. Cadê o teu Deus? Cadê o Deus que disse que cura? Cadê o Deus que diz que te deu poder e tu não hoje está dessa forma? Não, queridos, não, nós rejeitamos isso. Nós temos que rejeitar isso das nossas vidas, queridos. Nós temos que rejeitar porque nós servimos um Deus soberano, um Deus que diz que é todo poderoso, um Deus que diz que tudo pertence a Ele. Sabe, queridos, eu quero abrir um parêntese aqui nesse momento. Eu quero falar algo para vocês. Há mais ou menos 5 meses atrás, nós passamos por uma situação difícil. Eu acredito que a grande maioria da igreja sabe. E eu quero compartilhar algo com você nessa tarde, bem rapidinho. No dia 29 de setembro do ano de 2015, nós fomos levantado pela nossa liderança para nós irmos iniciar um trabalho na comunidade do Cipoal. E nós aceitamos, o desafio, colocamos a nossa confiança no Senhor, acreditamos no projeto de Deus para aquela comunidade e também para a nossa família. E nós fomos para o Cipoal, iniciamos um trabalho lá, nós fomos no dia 29 e iniciamos o trabalho no dia 3 de outubro. E Deus foi abençoando o trabalho, Deus abençoando, E durante um ano, 55 pessoas tomaram uma decisão para Jesus ali naquele lugar. E dessas 55, 47 estavam congregando conosco. E as oito outras pessoas, elas estavam naquele processo de consolidação, mas não estavam, e congregavam um culto sim, outro não estavam firmes, Mas as outras 47 estavam. E passado um ano, nós decidimos fazer um batismo lá na comunidade do Cipoal, com as 47 pessoas. Só que antes do batismo nós realizamos o aniversário da igreja, no dia 3 dias depois da data, que foi ela fazia aniversário no dia 3 e nós fizemos no dia 6 o aniversário. Fizemos uma festa muito bonita, queridos, lá na igreja,
A minha esposa até me falou pela manhã que era 115 pessoas, ela conferiu lá nesse aniversário, tirando os membros, né? 115 pessoas. Uma festa muito bonita, né? Muita comida, os irmãos deram galinha, porco, um bocado de coisa lá de comida, uma festa muito legal. Isso na quinta-feira. E na sexta-feira, né, nós fomos limpar o local onde nós iríamos realizar o batismo. E eu vim para Óbidos na sexta-feira de manhã. E os irmãos foram limpar lá o local do batismo. E quando eu cheguei lá na comunidade, por volta de umas 9, 10 horas da manhã, eu disse para minha esposa, eu vou até lá o local do batismo, onde os irmãos estão limpando. E eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, os irmãos já estavam terminando. E na riada lá, na baixada lá para chegar no Garapé, tem uma riada assim feia, né? Estava feia na época. E eu baixei com a moto. E quando foi mais 11 horas da manhã, os irmãos terminaram. Eu disse, olha queridos, eu vou levar o Edilson. E quando ele vai retornar com a moto para levar os irmãos na casa de vocês. Tá bom. E eu saí com o Edilson subindo a ladeira. Quando eu cheguei até numa parte da ladeira, né, a moto vinha em segunda e eu precisei reduzir a moto. Uma lombadazinha assim e logo em seguida um buraco. E na reduzida, queridos, eu não consegui reduzir essa moto. E a moto voltou na ladeira. E nós caímos. E aí eu fraturei o colo do fêmur, né? Aí vim para Óbidos e passei a tarde no 24 horas, fiquei imobilizado e passei a noite aqui em Óbidos. E no sábado pela manhã, que seria o batismo, foi cancelado o batismo. Aí eu conversei com o pastor Atilano e falei para ele que eu queria retornar para lá. Ele disse, tá, eu vou mandar ele deixar. Aí ele foi nos deixar lá. E aí, queridos, isso já no dia 7. E eu com a perna fraturada lá na comunidade, imobilizado, não andava, né? Só ficava deitado numa cama. E os dias foram passando. Quando chegou no dia 12 de outubro, né? 5 dias passados depois de eu ter fraturado a perna, né? 1h da madrugada foi a hora que nós acordamos e a minha esposa olhou no celular, porque ela teve que acender o celular. 1h da madrugada, queridos, quando nós acordamos, a casa onde nós estávamos dormindo, acredito eu que ela estava com 40% dela já toda consumida pelo fogo, né? A casa já estava completamente destruída pelo fogo. Agora imagine você, eu com 5 dias com a perna fraturada, sem poder andar, né? Prostrado lá numa cama. A minha esposa desesperada, porque o fogo estava consumindo a casa toda. E ela, Jonilson, é fogo, e a fumaça tomando conta. E ela pegou, meio que me carregou, eu estava mais pesado do que eu estou hoje, né? E bem mais mesmo. E ela pegou, me carregou, e eu saí me escorando pelas paredes e o fogo consumindo. Quando a gente vara na porta do quarto, nós lembramos que os nossos filhos estavam dormindo no quarto ao lado. E ela disse, Jonilson, os meninos. E ela começou a bater na porta, só que a porta estava trancada na chave. E ela desesperada, e o fogo consumindo a casa. Batendo, e os meninos não acordavam. E aí, queridos, naquele momento eu só teve uma reação. Eu estava de um lado assim da parede, de um corredor. Eu peguei e me joguei na porta, com a perna fraturada, com o meu ombro. E eu caí com a porta do outro lado. Aí foi que os meninos acordaram com a zoada. E a Silvane disse assim para ele, Júnior, acorda meu filho que é fogo. Queridos,
Eles saíram de dentro do quarto, alvoroçados, né? Acordaram na hora. E aí foi o momento mais difícil para nós. Porque no local onde nós estávamos, o fogo ainda não tinha consumido. Mas, por onde nós tínhamos que sair, era a parte por onde o fogo tinha começado. E o fogo estava muito forte. E a minha esposa me perguntou: Jonilson, e agora? Né? E eu olhava para os meus filhos e disse: nós vamos passar no meio desse fogo. Ela disse: nós vamos se queimar tudo. Eu disse: mas nós vamos passar. Sabe, queridos? E ela com Júnior, meu filho mais velho, né? Eu apoiei no ombro dela e o Júnior segurou na perna que estava fraturada. E nós saímos de dentro daquela casa pelo meio do fogo. Né? Nós saímos. Só para você ter uma ideia, a sandália do Júnior, ela colava no piso. Tamanha era a quentura. Né? Nós não passamos na quentura do fogo. Nós passamos no meio do fogo. Nós 4. Sabe, queridos? E naquele momento, nós sem entender as coisas, a minha esposa, ela me arriou assim, sentada na beira de um capim lá, pro outro lado assim da casa, e a casa queimando. Depois que nós saímos daquela casa, entre 20 a 30 minutos, aquela casa caiu, uma casa grande, se destruiu toda. E eu comecei a pensar que junto com aquela casa estava se destruindo tudo. Porque nós, queridos, tanto eu quanto a minha esposa e meus filhos, nós só ficamos com a roupa que nós tínhamos dormido. Tudo queimou, nós não conseguimos tirar nada, né? Não conseguimos tirar nada. E eu fiquei olhando para aquela situação, sentado ali naquele lugar, e a minha esposa chorando. E uma irmã de lá do Cipoal, que muitas pessoas vieram logo da comunidade, se sentou do nosso lado e ela pegou, olhou para mim e disse assim: pastor, e agora? O que vai ser da vida de vocês? Eu disse para ela: irmã, nós vamos viver um dia após o outro, né? E a minha esposa falou uma frase lá, queridos, que até hoje essa frase ela me motiva ainda mais. Ela olhou para a irmã e disse: irmã, queimou tudo o que nós tínhamos, mas não queimou a nossa fé, não queimou a nossa confiança em Deus. Sabe, queridos, né? E nós decidimos com a minha esposa, hoje, se nós não tivéssemos confiança em Deus, queridos, hoje era para nós sermos pessoas frustradas, pessoas amarguradas, pessoas decepcionadas com Deus. Por quê, pastor? Porque, queridos, eu tinha ido para fazer a obra de Deus. Havia muitas perguntas que eu precisava fazer para Deus, mas eu nunca perguntei nada para Deus, não, queridos, né? Eu poderia ter perguntado: Senhor, por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que que o Senhor não cuidou de mim? Por que que o Senhor não me protegeu? Por que que o Senhor não preservou aquilo que eu tinha, Pai? Agora eu me encontro sem nada. E são questionamentos, queridos, que às vezes, quando nós não temos confiança em Deus, nós acabamos fazendo no momento das dificuldades. Nós começamos a questionar: Deus, por que que eu passo por isso? Senhor, por que que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Senhor, por que que o Senhor não me cura? Senhor, por que que o Senhor não transforma o meu esposo? Por que o Senhor não transforma a minha esposa? São questionamentos, queridos. Questionamentos, às vezes, que nós fazemos para Deus, porque nós não confiamos totalmente neles e nós buscamos respostas.
E nós nunca fizemos isso, queridos. Sabe? A única coisa que nós fizemos com a minha esposa, desde o dia que nós saímos daquela comunidade, nós fomos morar por 4 meses. Eu, a minha esposa e meus 2 filhos. Por 4 meses nós moramos num quarto de 3x3. E a primeira semana, queridos, foi muito difícil para nós. Porque nós não conseguíamos dormir. Porque quando a gente fechava o olho, a gente lembrava de todas aquelas cenas, de todas aquelas dificuldades. E nós, movido pelo Espírito Santo, nós começamos a reunir. Nós 4, a gente se trancava no quarto, lá onde nós estávamos. E nós começávamos a orar, a ler a palavra. E Deus deu uma estratégia para nós, de nós não olharmos para aquilo que tinha acontecido, mas começar a olhar para aquilo que Deus estava provendo. Sabe, queridos? Porque eu sempre dizia, e continuo dizendo para os meus filhos, para minha esposa, nós não podemos ficar paralisados no dia 12 de outubro do ano de 2016. A nossa vida ela não acabou lá atrás não, queridos. Nós temos toda uma jornada aí com o Senhor ainda para prosseguir. Mas infelizmente, queridos, algumas pessoas elas não conseguem superar as dificuldades. Elas não conseguem pular as barreiras. E elas ficam aprisionadas uma vida toda só perguntando para Deus por quê, por quê, por quê. Quando a única coisa que Deus quer é que nós possamos prosseguir, caminhar. Sabe, queridos, eu tenho falado para minha esposa que a única coisa que eu tenho chegado à conclusão de tudo isso que aconteceu é que Deus ele quer nos levar a nós termos uma intimidade mais profunda com Ele. E é isso que Deus quer também com você, queridos. Deus quer que você possa confiar verdadeiramente nele, independente da circunstância. Mas talvez você possa dizer, mas pastor, é porque você não conhece a minha vida. O Senhor não sabe o que eu estou passando. Aí eu posso perguntar para você, mas irmão, você passou quantos dias comendo porque os outros te davam? Você passou quantos dias vestindo porque os outros te davam roupa para tu vestir? Quantas vezes você olhou ao seu redor e tudo aquilo que você tinha, você não vê mais porque queimou, se acabou? Sabe, queridos, nada justifica a nossa falta de confiança em Deus. Nada pode justificar, nós não podemos nos estribar, nós não podemos, nos apegar ao ponto de dizer assim, não, é porque o Senhor não conhece a minha vida, o Senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei, mas Deus sabe. Abacuque disse, queridos, ainda que a figueira não floresça, ou seja, ele está dizendo, ainda que a necessidade venha sobre mim, ainda que tudo se acabe ao meu redor, ainda assim eu te exaltarei, Deus da minha salvação. Sabe, queridos, ainda assim eu não me frustrarei, ainda assim eu permanecerei firme com o meu Senhor, ainda assim eu continuarei caminhando e galgando os passos que Deus quer que eu possa caminhar. Nós não podemos, queridos, de modo algum, ficar preso às circunstâncias da vida. Mas muitos acabam ficando. Não conseguem superar. Mas eu quero te dizer algo, queridos. Se Deus tem permitido que você passe por lutas, é porque Ele quer ter mais intimidade com você. A minha esposa, ela tem uma frase. Até agora, esses dias, ela falou isso. Ela diz assim, Jonilson, quando as coisas estão ficando ruins, feias mesmo, eu me alegro.
Porque meus olhos vão começar a contemplar os milagres de Deus. Porque é muito bom, queridos, você glorificar o Senhor quando as coisas estão tudo bem. Quando as coisas estão mil maravilha, uma bênção dentro de casa, né? As finanças estão bem, todo mundo com saúde, todo mundo, né, rindo lá com as paredes. Poxa, glória a Deus. Agora, eu quero ver quando as coisas estão apertadas, né? O que nós temos feito? Glorificado ou questionado o nosso Deus? Né? Porque você pode prestar atenção no texto de Daniel. Em momento algum, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram: olha, Deus ele pode nos livrar, mas nós vamos perguntar para Ele, por que que Ele não vai nos livrar? Não, queridos, eles depositaram a confiança dele totalmente no Senhor. Ainda foram mais além. Eles ainda disseram: e se Ele não quiser nos livrar, nós vamos continuar servindo Ele. Nós não vamos abandoná-lo de modo nenhum. Sabe, queridos, é esse sentimento que nós temos que ter no nosso coração. Independente da circunstância, independente da situação, nós vamos continuar servindo o nosso Deus. Amém? Sabe, queridos, nós não vamos abandonar o Senhor por nada. A propósito, os 3 homens saíram da fornalha em chamas, né? Sem nenhum fio de cabelo chamuscado e nenhum cheiro de fumaça nas suas roupas. E há um fato, queridos, mais surpreendente ainda, que quando o rei os viu andando no meio do fogo, ele notou que havia 4 homens na fornalha e não 3 como eles tinham colocado. Lá no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 24 e o 25, a parte A, diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. De uma coisa, queridos, nós podemos ter certeza: quando estamos caminhando através das chamas da provação, das chamas da provações da vida, não caminhamos sozinhos. Deus é conosco, queridos. Sabe? Quando nós achamos que estamos sozinhos, Deus está conosco, queridos. Eu com a minha família, nós passamos também, queridos, pelo meio daquele fogo, e nenhum pelo nosso engelhou, porque Deus era conosco, queridos. E é por isso que ainda hoje nós não questionamos Deus, sabe? Porque em nenhum momento Ele nos abandonou, em nenhum momento Ele nos esqueceu. No livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 1 e 2, ele diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, eu te criei, ó Jacó, e que te formei, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo nome, tu és meu. Quando passare pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão, porque quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque Ele é conosco, queridos. Sabe? Não se preocupe, queridos. Se você estiver passando por momentos difíceis, por dificuldades, não temas,
Porque Ele diz ainda que nós possamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não temos que temer, porque mal nenhum nos acontecerá, porque Ele é conosco, queridos. Sabe? A nossa confiança tem que ser depositada toda, queridos, em Deus, porque Ele é digno de confiança. Porque Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que tudo pode, queridos. E a conclusão, mais uma vez, eu pergunto para você: Deus é digno de confiança? Né? Jesus está conosco, queridos, para nos fortalecer e nos levar em segurança ao lugar de refrigério. Sirva Jesus com alegria. Não deixe, queridos, as dificuldades. Não deixe as dificuldades tirar a tua alegria. Não deixe as circunstâncias tirar a tua paz. Né? Eu aprendi uma coisa, queridos, que independente daquilo que eu fizesse, da minha reação, da minha ação, Deus, Ele ia permanecer comigo. E por causa disso, queridos, hoje, né, quando nós lembramos do dia 12, nós lembramos com alegria. Nós não lembramos com pesar, não. Né? Às vezes nós brincamos lá em casa, nós quatro, eu com a Silvânia, o Júnior e o Leandro. Brincamos com os irmãos. Um dia nós conversando com a pastora Alcione, e ela perguntando algumas coisas para nós. Perguntando de coisas. E, pastor, e isso? Pastora, queimou. E aquilo outro? Queimou. Pastora, é a Silvânia, queimou, pastora. Ela disse tudo, queimou tudo. E nós começamos a rir. Era para nós estar nos lamentando lá, pastora, meu Deus e tal. Com aquela síndrome de coitadinho. Mas não, queridos, nós não somos coitadinho, não. Nós somos filho do Deus Altíssimo, daquele que tudo pode, daquele que é fiel e justo para fazer as maravilhas na nossa vida. É isso que nós temos que crer, queridos, né? E hoje, para a glória de Deus, não para a nossa glória, que por nós estávamos lamentando, mas para a glória de Deus, queridos, hoje a gente se lembra com alegria de tudo que aconteceu. E eu quero desafiar você. Parece loucura isso, mas quero desafiar você. Se você passou, está passando por um momento difícil, se alegre. Se alegre. Sabe por quê? Porque o milagre virá na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Não se entristeça não, queridos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo vá dando errado, Deus é conosco. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Adore o Senhor. Engrandeça Ele nesse momento. Abacuque, ele disse que independente de tudo aquilo que ele passasse, das dificuldades, se ele viesse até perecer, ainda assim ele iria engrandecer o Deus da salvação. Adore o Senhor, queridos. Agradeça a Ele por tudo aquilo que você tem passado. E creia, queridos. Jairo, angustiado porque sua filha estava morrendo, Jesus disse para ele: Jairo, creia somente.
descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Você pertence ao Senhor, queridos. Ele diz que Ele te chama pelo nome. Foi Ele que te escolheu. Tua graça encobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Clamarei e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. A coisa que Deus quer, queridos, é fazer com que você ande em águas mais profundas de intimidade com Ele. Que o nosso coração possa verdadeiramente confiar no Senhor. E quando nós fazemos isso, queridos, pode se levantar até o inferno, mas Ele é conosco, queridos. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Senhor meu Deus, nessa tarde, meu Pai, eu quero declarar sobre a vida da Tua igreja, meu Deus, uma confiança soberana no Senhor. Que independente da circunstância, o inferno pode até se levantar contra a Tua igreja, mas é a Tua palavra que nos garante que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ainda que nós possamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor é conosco. Senhor meu Deus, nessa tarde, meu Pai, nós queremos, meu Deus, colocar o nosso coração à Tua disposição. Que o nosso coração seja voltado totalmente ao Senhor, meu Pai. Se por algum momento, meu Deus, nós nos deixamos nos sentir abandonados pelo Senhor, se por algum momento nós perdemos a confiança no Senhor, nós queremos Te pedir perdão nessa tarde, meu Pai, porque o Senhor é conosco. Independente de tudo, meu Deus, nós vamos continuar Te servindo, e Te servindo com alegria. Adore o Senhor, queridos. Senhor, em Tua presença, guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em Tua presença, guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em Tua presença.
Deus, Ele quer fazer algo muito grande nas nossas vidas, queridos. Enquanto nós não conseguimos vencer, querido, as situações difíceis, nós não iremos galgar passos largos para o Senhor. E Deus quer alcançar vidas, queridos, aqui nesse lugar também. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Se há alguém aqui no nosso meio que queira, queridos, entregar a sua vida para o Senhor, servir esse Deus que tudo pode, eu quero chamar você aqui à frente em nome de Jesus. Tem alguém aqui, queridos, no nosso meio que quer fazer uma aliança com o Senhor, que quer entregar a sua confiança verdadeiramente para Deus? Se tiver alguém aqui, eu quero orar com você. Nosso tempo já está acabando, queridos. Nós precisamos continuar. Quero fazer uma última oração com você. Senhor nosso Deus, nós só temos a Te agradecer, meu Deus. Porque mesmo nas tribulações, mesmo nos momentos difíceis, nas adversidades, o Senhor tem mostrado para nós que o Senhor é conosco. E nessa tarde, meu Deus, nós queremos Te dizer o quanto nós somos gratos. Porque o Senhor é que tem cuidado de nós, é o Senhor que tem nos libertado, nos curado, nos livrado do mal. É o Senhor, meu Deus, que tem provido para cada um de nós. É o Senhor que não permite que nós possamos ser consumidos. E nós somos gratos, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado tão bem de nós. Meu Deus, eu quero orar pela Tua igreja. Quero declarar, meu Deus, o fortalecimento da nossa fé. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, meu Deus, confiaram totalmente no Senhor. Nós queremos Te dizer que também nós queremos depositar essa confiança no Senhor. Nós queremos que o Senhor possa fortalecer a nossa fé nessa tarde. Que o Senhor nos leve em paz e segurança até as nossas casas. Que o Senhor nos livre do mal. Nos dê uma semana abençoada. Mas mesmo se o Senhor não nos der uma semana abençoada, nós vamos continuar Te servindo. Mesmo que o Senhor não realize os milagres durante essa semana, nós vamos continuar Te servindo. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, abençoe a Tua igreja nessa tarde. Que o Senhor, meu Deus, também possa, meu Deus, prosperar tudo aquilo que meus irmãos colocar a mão, tudo aquilo que nós almejarmos fazer durante essa semana. O Senhor vai abrir as portas, porque o Senhor é conosco. Queridos, una a sua fé com a minha nesse momento para nós orarmos, porque nós temos visto que muitos irmãos têm se encontrado enfermos. Talvez você até conheça alguém que esteja enfermo. Apresente diante do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos Te apresentar, meu Deus, os irmãos que têm passado por enfermidades. A nossa pastora Alcione, meu Deus, que também se encontra enferma. Nós queremos declarar sobre a vida dela a Tua cura, a Tua restauração. Porque, meu Deus, é a Tua palavra que nos garante que nós iríamos orar pelos enfermos e eles seriam curados. E nós nos apropriamos da Tua palavra nessa tarde e declaramos sobre a vida dos enfermos a cura. Porque, meu Deus, a Tua vontade é que todos eles possam alcançar a cura. E nós declaramos sobre a vida deles, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se
Se você crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está terminado, queridos, o nosso segundo culto. Antes de você sair, dê um abraço nesse irmão abençoado.